Olá, meu nome é Nélio, eu sou fisioterapeuta, professor, mestrado em Ciências da Reabilitação e doutorado em Neurociências. Aqui eu estarei apresentando um projeto que nós realizamos nos anos de 2022 e 2023, no final de 2023, que tem por título Tratamento da Insuficiência de Convergência Ocular em Indivíduos com a Doença de Parkinson. Esse foi um estudo piloto nesse contexto. Tradicionalmente, na doença de Parkinson, existe um desequilíbrio entre as vias direta e indireta devido à diminuição dos níveis de dopamina, alterando os circuitos somatomotor, óculomotor, cognitivo e límbico. Essas alterações nesses circuitos se manifestam por rigidez, tremor em repouso, bradicinesia e também o freezing da marcha. Essas são as manifestações clínicas clássicas que a doença apresenta. E recentemente tem sido descrita a insuficiência de convergência ocular como também sendo uma dessas manifestações. E por isso o objetivo do nosso estudo é investigar o tratamento dessa condição. Então, o que vem a ser insuficiência de convergência ocular? O movimento de convergência ocular normal é caracterizado por uma adução simultânea dos olhos, em que os olhos são capazes de aduzir simultaneamente, fazendo um movimento de convergência ocular, e a alteração desse movimento, ou seja, a assimetria de convergência ocular, é chamado de insuficiência de convergência, que é o que é observado na figura ao lado, mostrando o sinal patológico. Recentemente, um resultado de um dos nossos estudos mostrou uma correlação entre a doença de Parkinson, a progressão da doença de Parkinson pela escala de Roniart e o aumento da insuficiência de convergência ocular por meio de uma medida optométrica chamada PPC, que é o ponto próximo de convergência. Aqui na ordenada dos gráficos nós observamos a escala de Roniart, que é uma escala que avalia a instabilidade, e na abscissa do gráfico nós observamos o PPC, que é o ponto próximo de convergência, que avalia, mensurando em centímetros a convergência ocular. Observa-se, então, uma correlação significativa entre essas variáveis, indicando que quanto menor é o estágio da doença, menor é o PPC. E o inverso e o oposto também é verdadeiro. Quanto maior o PPC, maior também é o estagiamento da doença, pior é o estagiamento da doença nesse contexto. Os possíveis mecanismos relacionados com a insuficiência de convergência na doença de Parkinson. Existem 3 hipóteses relacionando a insuficiência de convergência e a doença de Parkinson. A primeira delas envolve a participação da substância negra do mesencéfalo liberando dopamina, influenciando sobre o núcleo subtalâmico, o núcleo subtalâmico aqui representado, e ele, por sua vez, influenciando sobre os núcleos oculomotores, causando insuficiência de convergência. Outra possibilidade é uma influência sobre o vérmice cerebelar. O vérmice cerebelar controla também o movimento oculomotor, bem como regiões relacionadas com o equilíbrio e controle postural, especificamente, e ele pode influenciar sobre o núcleo subtalâmico, e o núcleo subtalâmico, por sua vez, influenciar nos núcleos oculomotores, causando insuficiência de convergência. E, por último, a última hipótese dentro desses mecanismos relacionados com vias direta e indireta seria a alteração no globo pálido, influenciando também sobre o núcleo subtalâmico e causando insuficiência de convergência ocular. Os objetivos geral e específico do nosso estudo foram investigar os efeitos do tratamento da insuficiência de convergência ocular em indivíduos com a doença de Parkinson, e os objetivos específicos foram avaliar e tratar a insuficiência de convergência nos indivíduos com a doença de Parkinson, bem como correlacionar a insuficiência de convergência com a função cognitiva, as características da marcha e a qualidade de vida desses indivíduos. Na metodologia, trata-se de um estudo clínico prospectivo e não controlado, submetido ao CEP em 2022, com registro no REBEC. A pesquisa teve início em abril de 2022 e o término em maio de 2023.
O estudo seguiu as seguintes etapas. Inicialmente, os participantes tiveram os critérios de elegibilidade, que serão descritos a seguir, triados, e também eles assinaram ao final o termo de consentimento livre e esclarecido. Na avaliação inicial foram aplicados questionários específicos e também testes específicos que envolveram a acuidade visual por meio do teste de Snellen, a medida do ponto próximo de convergência ocular, né, que é o PPC, para avaliar, mensurar a convergência ocular, e por último a análise da marcha por meio do teste de caminhada de 10 metros. Os participantes eles foram, após essa avaliação inicial, instruídos quanto à forma adequada de realizar os exercícios de convergência ocular. Eles foram reavaliados após um mês e, posteriormente, ao final do estudo, foram reavaliados após 2 meses, ou seja, 8 semanas, após o início do exercício, né, do programa de exercícios oculomotores propostos. Os critérios de elegibilidade foram, primeiramente, o diagnóstico clínico de doença de Parkinson confirmado por um neurologista. E os critérios de exclusão foram manifestação central após infecção por Covid-19, desordens musculoesqueléticas incapacitantes e ou comorbidades neuropáticas, deambulação com auxílio, história de doenças de alucinação, né, visual, relacionadas com a alucinação visual, uso de substâncias que afetam o desempenho cognitivo, bem como a não apresentar visão binocular no teste de esteropsia, que consiste em um teste que utiliza os óculos polarizados. Esse teste é denominado TIMOS estereoteste, que avalia a capacidade de visão binocular do indivíduo, em que o indivíduo deve ser capaz de, numa imagem em 3D, enxergar essa borboleta por meio desse teste TIMOS estereoteste, tá? Indicando que o indivíduo tem visão binocular. Os indivíduos que não foram capazes de enxergar essa imagem em 3D foram então excluídos do estudo, uma vez que a convergência ocular é uma habilidade que envolve a binocularidade obrigatoriamente. Os critérios de elegibilidade e amostra. Inicialmente, 47 sujeitos foram convidados a participar, 14 deles não manifestaram interesse, 8 não participaram, não apresentaram visão binocular por meio do teste de esteropsia, 6 não conseguiram realizar o exercício proposto, 6 não deambulavam de forma independente para poder realizar o teste de caminhada de 10 metros, 4 apresentavam outras doenças neurológicas associadas, 2 acabaram desistindo no decorrer do estudo e 7 completaram o nosso estudo. Lembrando que o nosso estudo é um estudo piloto e a amostra pequena ela também é relevante nesse contexto, uma vez que ele é um estudo piloto. Dentro do protocolo experimental, o questionário sociodemográfico ele foi aplicado, um questionário próprio, idealizado para fins mesmo nesse estudo específico, e a função cognitiva foi avaliada utilizando o Mini-Mental, bem como o MoCA, que é a avaliação cognitiva de Montreal. Esses dois instrumentos foram aplicados, embora os dois avaliem a função cognitiva, sabe-se que o MoCA é um pouco mais sensível que o Mini-Mental e por isso os dois foram utilizados. Para avaliar a questão ligada à influência de quedas, a escala de eficácia em quedas, a Phase 1 Brasil, foi aplicada para verificar o nível de preocupação com a possibilidade de quedas, e a escala subjetiva de preocupação com quedas, de 0 a 100, também foi aplicada para verificar essa sensação subjetiva. A escala de Roniar também foi aplicada para avaliar o estágio da doença, bem como a instabilidade postural, pois essa é um indicador específico dessa escala. No protocolo experimental ainda, a escala de apatia foi utilizada para avaliar o interesse e motivação percebidos pelo parente mais próximo do participante da pesquisa, para avaliar se houve alguma modificação nos níveis de apatia desses indivíduos. A escala de qualidade de vida na doença de Parkinson também foi utilizada para verificar problemas ou sintomas nos últimos 3 meses. A escala de congelamento da marcha, né, que é o FOGC,
foi também empregado para verificar a qualidade da marcha e a presença ou não do freezing nesses participantes. O CISS, que é uma escala subjetiva para pesquisa de sinais e sintomas visomotores, né, principalmente relacionados com a insuficiência de convergência ocular, também foi empregada nesses indivíduos para avaliar a percepção subjetiva nesse contexto. E de forma objetiva, o teste de Snellen para avaliar a acuidade visual, considerando 20/50 como sendo a normalidade por meio desse teste de visão de acuidade visual. A avaliação do PPC foi realizada utilizando essa régua optométrica, a régua optométrica Bernel, que mensura em centímetros a convergência ocular. O ponto zero, o ponto inicial da régua, é posicionado na glabela do participante e o examinador sustenta a parte oposta, essa régua vai de 1 a 53 centímetros, e tem como ponto de corte 6 e 10 centímetros, dependendo dos autores, né? E o examinador, quando posiciona esse instrumento optométrico no paciente, ele aproxima 1 a 2 centímetros por segundo, até o momento em que o participante relata quebra de fusão da imagem, uma vez que ele é orientado a observar esse pontinho, essa imagem, esse pontinho preto no instrumento, ou mesmo quando o participante, quando o examinador percebe que o participante, um dos olhos saiu em divergência ou parou de convergir, né? Eles não vêm mais juntando em convergência. Que provavelmente acontece, né? O que acontece nesses indivíduos é exatamente isso aqui. O indivíduo perde a convergência ocular. O teste de caminhada de 10 metros foi empregado para verificar a habilidade da marcha desses indivíduos. Foi uma análise por vídeo, né, utilizando também pedômetro digital, que analisou o tempo, velocidade, número de passos, cadência e o comprimento do passo também desses indivíduos. O tratamento da insuficiência de convergência, ele foi realizado obedecendo as seguintes orientações. Todos os participantes receberam as mesmas instruções por meio de um vídeo, para que eles recebessem a mesma instrução. Foi feito um vídeo único, buscando esse objetivo. Eles realizavam o exercício 1 hora após a ingesta da medicação dopaminérgica, uma vez que esse trabalho aqui de Hassett, em 1999, mostrou que a medicação dopaminérgica ela muda a oculomotricidade, ou seja, ela melhora a convergência ocular. Então, o que nós fizemos foi aproveitar esse efeito da medicação para intensificar os exercícios oculomotores. Então, os participantes eles foram orientados a realizar um risco vertical no dedo indicador da mão com menor tremor ou ausência de tremor, para facilitar o foco, né, durante o exercício oculomotor. E o participante ele foi orientado a iniciar da distância mais afastada e aproximar até o ponto em que ele mais próximo, sem que houvesse quebra de fusão da imagem, né? No meu caso aqui, eu não perco porque a minha convergência está corrigida, mas o participante ele tinha um ponto mais distante em que ele perdia a imagem, havia quebra de fusão da imagem, e ele era instruído a retornar nesse ponto até o ponto inicial. Essa movimentação ida e volta é considerada uma repetição, e o participante foi orientado a realizar 3 vezes de 10 repetições. Então, ele foi orientado a realizar 3 vezes de 10 repetições, 2 vezes ao dia, todos os dias, durante 8 semanas ininterruptas. Na análise dos dados, a distribuição dos dados foi verificada utilizando o teste de Shapiro-Wilk. O teste T-simples, ou para uma amostra, foi empregado para avaliar o momento pré comparado aos valores de referência, bem como o momento pós comparado aos valores de referência na literatura dos instrumentos investigados. O teste T-pareado foi empregado para comparar os momentos pré e pós 8 semanas.
E a ANOVA de medidas repetidas, seguida do pós-hoc de Fischer, né, que é o pós-teste de Fischer, foi empregado para analisar as variáveis visomotoras e da marcha também, comparando os momentos pré e pós 4 semanas, bem como pós 8 semanas, então comparando esses 3 momentos. E por último, o teste de correlação de Pearson ou Spearman, dependendo da distribuição, comparou o PPC com as demais variáveis, buscando possíveis correlações entre estas variáveis. Resultados e discussão. Dentro das variáveis visomotoras, especificamente no teste de Snelling, no olho direito, no momento pré-intervenção, o participante apresentava 55, né, que é a média de desvio padrão, mínimo e máximo. Ele apresentava 55 e após 4 semanas de intervenção, ele reduziu, ou seja, melhorou a acuidade visual para 46, mostrando um p-valor quase significativo. Talvez esse p-valor tenha sido influenciado pelo tamanho da amostra. E depois, ainda após 8 semanas, o valor ele ainda reduziu para 40. O mesmo também, a mesma redução foi observada, né, no olho esquerdo, de 44 para 41, após 4 semanas, e também para 32. Mas nessas comparações, em todas elas, embora tenha sido observado redução, ou seja, melhora na acuidade visual, influenciada pelo exercício oculomotor, não houve diferença significativa nas comparações, mas observa-se uma melhora na acuidade visual. E especificamente na oculomotricidade, nas ordenadas desse gráfico, a gente observa o PPC, né, a medida daquela régua optométrica em centímetros, e na abscissa dos gráficos, os 3 momentos do nosso estudo. Sendo o momento pré-intervenção, aqui a gente tem a média e mais ou menos o desvio padrão, após 4 semanas e após 8 semanas. Observa então que houve uma redução significativa do PPC, ou seja, uma melhora, que o resultado aqui é invertido, né? Quanto mais baixo o PPC, melhor é a convergência ocular, porque mais ele se aproxima do ponto zero da régua, então por isso mais baixo, mais inferior é o valor. Então mostrando diferença significativa, comparando o momento pré-intervenção após 4 semanas e depois após 8 semanas não teve diferença significativa. Então o efeito principal ocorreu aqui com o exercício proposto no estudo, nas primeiras 4 semanas. Quando a gente foi comparar com a literatura, existem até o momento apenas 2 estudos que realizaram exercícios oculomotores de convergência ocular na população de pacientes com Parkinson, e eles mostraram nesse primeiro estudo, um estudo de 2 casos, mostraram melhora após 8 semanas, e nesse estudo aqui com 9 indivíduos mostrou melhora também após 8 semanas. Nesses 2 estudos, esses 2 estudos são de um grupo canadense que utilizou instrumentos optométricos, né, como lápis, vectogramas e também prisma. Todos esses consistem em objetos externos e que não estão relacionados com a representação cortical. A nossa ideia de utilizar o dedo indicador da mão dominante foi justamente para utilizar uma área do corpo que apresenta uma representação muito grande no córtex e as suas conexões, principalmente com o cerebelo, colículo superior, que podem, então, intensificar e, hipoteticamente, pode ser mais proprioceptivo para o exercício, e nós observamos, então, uma melhora com metade do tempo que esses estudos mostraram. Então, é possível que a utilização mais simples, né, utilizando o dedo indicador da mão dominante, possa ser mais proprioceptivo e acelerar o processo de correção da convergência ocular. Nas variáveis cognitivas, os indivíduos com a doença de Parkinson, 25% dessa população apresenta alteração cognitiva. E os núcleos da base têm uma relação específica com cognição e oculomotricidade, bem como os núcleos oculomotores apresentam projeções ao hipocampo que está relacionado com cognição e memória. Então existe sim uma associação entre insuficiência de convergência e alteração cognitiva na doença de Parkinson, por meio desses estudos já previamente demonstrados. Entretanto, na nossa investigação, e a gente observa a plausibilidade, né, biológica. Entretanto, na nossa investigação, não houve diferença significativa ao comparar o Mini-Mental e MoCA, né, nos momentos pré e pós-intervenção. No Mini-Mental, especificamente no subdomínio de memória, nos momentos pré e pós-intervenção, quando comparados,
ele apresentou um p-valor baixo, muito próximo ao nível de significância. E esse resultado pode ter sido influenciado pelo tamanho amostral, com N de 7 indivíduos, né, que foi muito baixo. Se aumentar o N um pouquinho mais, ele pode apresentar significância estatística. Então, existe esse viés de interpretação, mas mostra um resultado tendencioso. Dentro das variáveis cognitivas e a sua correlação, né, com o ponto de corte da literatura, aqui nós temos as variáveis cognitivas, instrumentos cognitivos de mensuração, os seus pontos de corte, os respectivos autores, e aqui os valores obtidos nos participantes do presente estudo no momento pré-intervenção. Quando comparados esses valores de corte, não houve diferença significativa no momento pré-intervenção. Entretanto, quando comparados aos valores pós-intervenção, no Mini-Mental especificamente, os participantes eles apresentaram uma melhora, né, uma discreta melhora, né, na sua pontuação no Mini-Mental, quando comparado à pontuação de corte, com diferença significativa, né, mostrando aí uma influência modesta, né, da oculomotricidade, da correção da convergência ocular, sobre o nível cognitivo desses indivíduos. Ainda modesta porque o tamanho amostral ele não permite grandes interpretações. As variáveis relacionadas com a marcha. Na doença de Parkinson, o sistema visomotor ele é utilizado para compensar os déficits motores, uma vez que os olhos orientam o corpo no espaço. E a insuficiência de convergência ela modifica as características da marcha após concussão cerebral. Esse trabalho é um trabalho que não foi realizado em pacientes com Parkinson, ele foi realizado em indivíduos adultos jovens que sofreram concussão, mostrando, quando comparados indivíduos que sofreram concussão e ficaram com insuficiência de convergência resultante do trauma craniano e os que não apresentaram insuficiência de convergência após trauma craniano, mostrando modificações na marcha. E aí isso abriu um pressuposto para que a marcha também fosse investigada nesse contexto da doença de Parkinson. Entretanto, no nosso estudo, não houve diferença significativa ao comparar os momentos pré e pós-intervenção e também não houve correlação dessas variáveis da marcha, de todas as variáveis da marcha, correlacionado com o PPC. Além disso, na escala de eficácia em quedas, quando comparada com o FOGC, não houve diferença significativa nos momentos pré e pós-intervenção. As variáveis relacionadas com o equilíbrio. O PPC e a escala de Roniart são indicadores de instabilidade postural. Observamos no nosso estudo que houve uma diminuição na escala de Roniart, né, comparando os momentos pré e pós-intervenção, houve uma redução, né, na escala de Roniart, ou seja, uma melhora no estagiamento da doença ou nos indicadores de instabilidade postural que essa escala avalia. E também observamos uma correlação significativa entre o PPC e a escala de Roniart. Variáveis relacionadas com a qualidade de vida. Nós observamos uma correlação negativa e significativa entre o PPC e a qualidade de vida na doença de Parkinson, ou seja, quanto menor o PPC, maior é a qualidade de vida dos indivíduos com a doença de Parkinson. Essa correlação foi observada por meio desta análise de regressão linear. Nós, então, observamos que a insuficiência de convergência ela parece um biomarcador de progressão da doença de Parkinson e também um indicador de declínio da qualidade de vida dessa população. As considerações finais e limitações do nosso estudo. Parece que o tratamento da insuficiência de convergência pode melhorar mecanismos de memória, estabilidade postural e qualidade de vida desses pacientes. Contudo, o tamanho amostral é pequeno, né, com um N de 7, e não permite conclusões consideráveis. Assim, mais estudos são necessários para investigar essas e outras hipóteses. Aqui são as principais referências relacionadas com o nosso estudo. Obrigado.